Você que já está com a sua Bíblia aberta, já deixe ela no livro de João, no capítulo 6 e no versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde e ouvi, todos vós os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Eu gostaria de repetir mais uma vez esse versículo, para que toda a igreja grave ele. Vinde e ouvi, todos vós os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. No livro de João, capítulo 6 e versículo 37 diz assim: Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Também há mais um versículo importante na Bíblia Sagrada para esta mensagem que você ouvirá esta noite, que está contido em João capítulo 10, versículo 10, que está escrito desta maneira: O ladrão vem para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Curve a sua cabeça por um instante. Pai Celestial, a Tua palavra, Senhor, foi lida. Nós cremos que ela fala mais alto do que qualquer ser humano possa falar. Mas, Senhor, que nesta noite Tu possa usar este pequeno servo, Senhor, para transmitir aqui aquilo que muitas pessoas que estão nesse lugar precisam ouvir, e talvez outros, Senhor, aonde quer que esta mensagem seja ouvida, também possa ouvir a Tua palavra. E assim, Deus, eu peço sobre mim a Tua graça, a Tua paz, e sobre todos aqueles que estão ouvindo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, nós temos ouvido testemunhos, muitos testemunhos edificantes, testemunhos que realmente edificam a alma das pessoas que ouvem, transformam vidas. E nesta noite, como todos nós que estamos aqui, se fôssemos dar oportunidade a cada um daqueles que aqui estão, todos teriam também um testemunho para contar da parte do Senhor. Mas como foi me dada esta oportunidade nesta noite, eu gostaria de contar aqui uma história verídica, uma história que talvez esteja acontecendo na tua vida, ou na vida de um dos teus familiares, ou na vida de alguma pessoa que você conheça. Por isso eu gostaria que esta igreja, e todos aqueles que com certeza ouvirão em algum lugar esta mensagem, abrissem bem os seus ouvidos agora e o seu coração, porque com certeza o Senhor fará maravilhas nesta noite. Há muito tempo atrás Deus me fez uma promessa e disse que por onde eu passasse e contasse aquilo que Ele fez na minha vida, Ele faria milagres. Esse testemunho já foi dado mais de 1000 vezes e nunca o Senhor deixou de cumprir a sua palavra. E nesta noite eu posso profetizar em nome do Senhor que o mínimo que vai acontecer aqui, quando terminar esse trabalho, é que você saia daqui mais crente do que você entrou. Aleluia. Irmãos, eu não cheguei a conhecer os meus pais. O meu pai morreu com apenas 24 anos de idade e a minha mãe com 21 anos. E me deixou apenas com 1 ano de idade. Eu fui criado por uma avó paralítica há 24 anos e um avô que no decorrer desse testemunho vocês saberão quem é ele. Na realidade eu fui criado na rua por uma classe de pessoas que a sociedade repudia. A sociedade, com toda razão, não gostam de se misturar com eles. Eu fui criado por prostitutas, por marginais, por bandidos,
ladrões, assassinos, pessoas da mais baixa qualidade. Eu não tive a oportunidade que muitos têm, e muitos até nem aproveitam essa oportunidade. Eu não tive a oportunidade sequer de entrar numa escola para aprender a ler e escrever. Eu não tenho nem a primeira série do primário. Nunca entrei numa escola. Mas eu gostaria que todos soubessem que eu não sou analfabeto, não. Eu leio e escrevo muito bem, viu? Mas tudo que eu aprendi, a vida me ensinou. E eu posso dizer uma coisa nesta noite, sem medo de errar. A vida, ela é uma escola implacável. Ou seja, ela não tem misericórdia de ninguém. Vence o mais forte, o mais fraco, ele é derrotado. Foram 20 anos inteiros escravizado por Satanás. Eu lembro que com 7 anos de idade, quando a maioria dos nossos filhos hoje ainda brincam com carrinhos, com bolas e com brinquedos, eles que me criaram, eles colocaram um brinquedo na minha mão também. E eles me disseram, olha, é com este brinquedo que nós ganhamos a vida. E você vai ganhar a vida com ele também. E colocaram um revólver na minha mão e disseram, olha, com isto que nós ganhamos a vida e você vai ganhar a sua vida com ele também. E ali eu passei então a ganhar a minha vida daquela maneira, roubando, assaltando, tirando dinheiro das pessoas para poder sobreviver. E com 11 anos de idade, eu já conhecia muito bem o tráfico de drogas. Por causa da minha pouca idade que eu tinha, era com facilidade que eu podia ser usado no tráfico de drogas. E ali eu comecei a me infiltrar cada vez mais, participando de gangues menores e depois maiores. E assim eu fui conhecendo muito bem o mundo e o submundo do crime. Irmãos amados, quantas e quantas vezes, dentro de penitenciárias, aonde muitas vezes, enquanto um dormia, o outro tinha que ficar vigiando para que não viesse um terceiro e matasse enquanto você estava dormindo. Eu lembro que certa vez eu estava pregando a palavra de Deus dentro de uma penitenciária, e ali um dos detentos se levantou e disse, é muito fácil, esse pastor está pregando essas coisas bonitas de terno e gravata, porque ele não sabe o inferno que é aqui dentro. Eu disse para ele, senta e fica quieto, e presta atenção no que eu vou te dizer. Eu estou aqui para te dizer o que um dia alguém me disse, e um dia alguém me falou da seguinte maneira, que se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre, livre. Aleluia. Irmãos amados, eu podia relatar fatos aqui, que eu tenho certeza que deixaria muitas pessoas de cabelo em pé, porque o submundo do crime, ele é uma coisa tremenda, que só conhece realmente quem está lá dentro e sabe como ele funciona. Mas eu não vim aqui nesta noite para ensinar ninguém a pecar. Eu vim aqui para mostrar a redenção que tem na cruz do Calvário. E esta sim é o centro desta mensagem. Irmãos, 20 anos não são 20 dias. 20 anos completos escravizado por Satanás, mesmo sem saber disso. Porque antes de eu aceitar a Jesus como Salvador, eu nunca na minha vida entrei dentro de um centro espírita, ou de um terreiro de macumba, numa casa de candomblé, ou como queiram chamar. Nunca na minha vida eu entrei, pelo contrário, eu passava longe daquilo ali, porque eu tinha medo de chegar ali perto. Mas o ser humano, ele querendo ou ele não querendo, ele é um veículo, ou de Deus, ou do diabo. Se ele deixar o Espírito Santo habitar nele, ele será um veículo do Espírito Santo. Mas caso ele não permita, o diabo não pede licença para entrar. Ele entra e você o carregará, e ele fará da tua vida o inferno que ele quiser. Eu posso dizer isto porque passei por todas essas experiências. Mas irmãos amados, 20 anos inteiros como escravo de Satanás. Mas um dia, pelo milagre, até pagando uma promessa, porque não conhecia a Jesus como Salvador, e até pagando uma promessa, entrei dentro de uma igreja evangélica.
E quando eu estava dentro daquela igreja sentado ouvindo a mensagem, mesmo sem entender nada do que o pregador estava falando, eu lembro que na hora quando o pregador disse: eu gostaria de saber se nesta igreja tem alguém para aceitar a Jesus como Salvador. Eu não sei naquele dia o que aconteceu. Hoje eu sei o que aconteceu. Mas parece que alguém passou por aonde eu estava, pegou-me pelo braço como dissesse: vem comigo porque hoje é o teu dia. E quando eu me dei por conta, eu estava ajoelhado dentro de um altar como este, chorando como uma criança recém-nascida. Eu estava ali naquele momento, aceitando a Jesus como meu Salvador. Aleluia. Irmãos amados, a transformação, ela foi imediata. A transformação foi da noite para o dia, da água para o vinho. A transformação foi imediata. Eu lembro que na época eu estava em Brasília, no Distrito Federal. Na época o meu pastor, que pela misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de encontrá-lo novamente aqui no Rio de Janeiro, depois de muitos anos, que a maioria das pessoas conhecem pelo Brasil e até pelo mundo inteiro. Pastor Eliseu Menezes, que está na Ilha do Governador hoje, foi o meu pai na fé, o meu primeiro pastor, aonde me ensinou a dar os primeiros passos. E eu lembro que naquela noite, ele levantou a igreja e disse: igreja, vamos orar agora, porque o Senhor Deus me revela pelo seu Espírito que nesta noite está começando uma grande obra. Irmãos, o irmão Euclides, que agora já não era mais o traficante, o bandido, o marginal, repudiado pela sociedade, não era aquela escória da sociedade, não. O irmão Euclides agora era um servo de Deus, uma pessoa transformada, uma pessoa que agora já não sentia mais as vontades nem as necessidades de fazer aquilo que havia feito antes. Hoje eu trago comigo as marcas do passado. Elas ficaram para que eu me lembre muito bem e jamais me esqueça. Eu tenho o corpo hoje todo marcado por tiro de revólveres, por facadas, por tatuagens pelo corpo inteiro. Mas eu não tenho vergonha disso não. Pelo contrário, às vezes quando eu olho no espelho, eu sinto um orgulho tremendo do que Cristo fez na minha vida. E eu tenho certeza que um dia estas marcas, elas ficarão, porque quando tocar a trombeta, lá na glória, nós seremos corporalmente glorificados e moralmente perfeitos, e lá não haverá mais o que possa nos envergonhar. Querida e amada igreja, o irmão Euclides agora queria conhecer uma parte que ele ainda não conhecia. Ele já sabia como fazer tudo lá fora no mundo do crime, mas aqui dentro não. Eu não sabia como é que funcionava aqui dentro as coisas, o que era contido neste livro. Eu já havia visto esse livro por várias vezes, mas não sabia o que nele continha aqui dentro, e eu queria aprender. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Aliás, essa minha curiosidade foi o que me levou a aprender tantas coisas que hoje eu sei. Muitas coisas, tantas qualidades que eu tenho, mas que eu não vim aqui falar sobre elas. As minhas qualidades, elas somem perto da qualidade maior de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que mesmo ali na escola da vida, Ele estava me ensinando as coisas como eu deveria aprender. E hoje elas me servem muito, porque aqui eu tive a curiosidade de aprender o que tem dentro deste livro. E eu lembro que o Senhor usava de vez em quando um dos seus vasos dentro da igreja, e ele dizia assim: meu servo, te prepara, pois eu preciso de ti para uma grande obra. E eu, que vivia sempre do lado do meu pastor, que naquela época o meu pastor não se chamava Eliseu não, ele se chamava Elias. Eliseu era eu. Ele dava um passo, eu dava outro atrás. Ele dava outro, eu dava outro atrás. Eu queria aprender tudo. Eu queria aprender realmente o que é ser crente e o que é a palavra de Deus e como nós podemos levar uma vida santificada na presença de Deus. Então, eu lembro que quando o Senhor usava um dos seus vasos para